queridos amigos, nós temos assim, nossa, uma alegria imensa de recebermos uma irmã de coração, uma amiga super valorosa, que é a Líbia, que é a presidente de uma nova casa, a mais nova casa espírita no sul da Flórida, que é a Chico Xavier, Spirit Center Chico Xavier. É o que eu até nós tivemos uma reunião nesse final de semana em Orlando, né, da Federação Espírita, e aí elas chegaram, né? Então todo mundo falando que tem um filme chamado As Mães de Chico, né? Então nós falamos que eram as meninas de Chico. Líbia, por favor, vem nos trazer as suas mensagens. Por favor. Jara, como sempre, boa noite a todos. Interessante. Tá bom? Tá. Se quiser passar aqui, eu vou pegar água. Tá. Muito obrigada. Que bom ver todos, abraçar todos os companheiros novamente nesta casa. O nosso tema, desencarnação prematuras e violentas. Esse estudo, há cerca de 2 meses, eu comecei a estudar porque ganhei de presente um livro muito precioso que Chico Xavier intitula como Amor sem a Deus. E esse livro me remeteu a várias lembranças preciosas, assuntos ainda que estavam um pouco, né, sendo postergado para mais tarde, estudar e refletir um pouco mais. Mas o tema de hoje, queria até rapidamente falar para os companheiros que nós não trouxemos nenhuma imagem, nenhum vídeo, nenhuma cena, porque, ao meu ver, eu acho desnecessário para relembrarmos, devido aos acontecimentos, né, desses final de semana e de outros tantos que nós já sabemos que a mídia explora muito. Então, o nosso foco do nosso estudo de hoje deve ser a compreensão da desencarnação prematuras e violentas. Como é que nós espíritas estamos entendendo, ou melhor, compreendendo da forma lógica, clara e simples, que a doutrina espírita, nas questões dos livros dos espíritos, nos coloca para refletir, para compreender. Porque desencarnar é um fenômeno natural. Mas será que nós sentimos essa naturalidade ao desencarnar? Muitos dizem assim, eu gostaria de dormir e ficar tudo bem, e amanhecer lá no nosso lar, né? E quando a morte chega, obviamente, de surpresa, entre aspas, porque na verdade não é surpresa. Se estudássemos afinco o livro dos Espíritos, observando toda a codificação, isso já está previsto. Desencarnar é a maior certeza que nós temos. Agora, como vamos desencarnar? Onde? A hora exata? Só Deus, só o Criador sabe. E aqui nós trouxemos os livros que vão nortear o nosso estudo, livros dos Espíritos, como sempre, o Consolador de Emmanuel, né, da Psicografia de Chico, e o Amor sem a Deus, que é esse livro que eu trouxe aqui, pelo Espírito Valdo Perrone, da Psicografia de Chico Xavier. Antes de iniciarmos as referências a esse estudo, eu vou lhes contar, né, com o meu entendimento, do que se trata necessariamente esse livro. Aqui conta que no ano de 1974, é a história de um jovem que acabava de sair da universidade com um sonho muito lindo e promissor, obviamente, havia concluído o curso seria o segundo plano por ele, que era se casar, porque estava noivo. À medida que ia concluir esse curso, ia se sentir, né, já preparado com o caminho para prosseguir e ali constituir família. Walter, de 23 anos, ao concluir esse curso dentro do seu trabalho, aos 28 anos, se casa com uma jovem universitária também, aonde esses sonhos se consolidavam. E o plano maior, que era o terceiro sonho desse jovem casal, era
ter filhos. E a vida assim prossegue. A normalidade daqueles que planejam, né, que buscam constituir família. Mas todos que buscavam esse jovem Walter, e conversando com ele, sentia dentro de si que não somente almejava alcançar e conquistar os seus sonhos da juventude, mas sentia algo mais. Havia uma beleza, um entendimento, uma alegria pela vida tamanha que contagiava todos aqueles que estavam à sua volta. Era um rapaz que desde a infância, criança, todos já sentiam que alma bondosa. Filho maravilhoso, querido de toda a família. Na escola tinha, né, um querer muito grande. Na profissão e no trabalho, logo em seguida que conquistou. Então todos o amavam muito, porque era uma pessoa muito boa. A sua mãe, em particular as mães, né? E aqui nesse livro, Chico Xavier vai nos relatar com detalhes de riqueza, que não nos cabe nesse estudo colocar, mas vocês podem baixar esse livro, está na internet também, grátis. Vocês podem ler na íntegra todo o trabalho desse jovem. E aqui, só rapidamente, que é um prefácio muito importante para a gente poder assimilar, ele vai dizer para nós que em todos os cantos e recantos da nossa casa planetária, um acontecimento natural ocorre incessantemente. A cada minuto, a cada instante, alguém está desencarnando. Então, a morte, como ela já está prevista dentro do nosso currículo, a partir do momento que nós reencarnamos, nós já temos uma data prevista para retornar ao mundo espiritual. Mas, será que nós queremos? E como? A depender do modo de vida que nós estamos buscando viver aqui. Aparentemente, esse jovem Walter vive uma vida belíssima, exemplar dentro da sociedade, rapaz de bom caráter, admirado por todos. E um belo dia, acordando de manhã cedo para ir ao trabalho, Walter é recebido de surpresa com uma notícia muito feliz. A sua jovem esposa diz para ele que está grávida. Estava se concretizando todos os seus sonhos, que teria ali um ser amado. Ele parte para o trabalho, levando essa notícia, e lá todos se confraternizam e ficam felizes também. E ele adverte a sua esposa: por enquanto, não fale nada a ninguém da minha família, porque eu mesmo quero dar essa notícia para a mamãe. Ela vai ficar muito feliz. Era o primeiro neto, imagine, né? O primeiro neto. No final do dia, ele põe o seu carro e sempre fazendo a mesma trajetória, saindo, acenando, dando, né, para os amigos, e em uma curva, né, buscando relaxar com uma música, um carro atravessa e choca-se com o seu, em frações de segundo, levantando, destroçando, e seu corpo é atirado vários metros e ele vem a desencarnar. E será que o sonho acabou? Será que a proposta de vida, porque somos espíritos eternos, indestrutível e imortal, fomos criados para a eternidade, mas muitas vezes nós vivemos como se o aqui e o agora, somente isso aqui existisse. Será que naquele exato momento daquele acidente acabou tudo? Se a vida prossegue, continuando o seu curso natural, o que foi interrompido naquele momento foi o quê? Foi o sonho, sua vida material? E aí nós vamos parar um pouco e refletir. E nesse exato momento, quando todos vêm acudir buscando dar auxílio e socorro, é o que comumente isso acontece, a sua mãe, desespero maior. Porque nós pensamos que aqueles que desencarnaram, né, o plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, inclusive nesse livro aqui ele relata, que o plano espiritual, um dia antes, já estava fazendo todo um trabalho de assistência para o recebimento daquele ser que iria desencarnar. A providência divina age enquanto nós estamos
prosseguindo na vida, no último instante da vida na carne, o que antecede é toda uma preparação de muito amor. Nem nesses últimos segundos, nenhum ser, por mais perverso, por mais que estejam dentro de situações difíceis, ele é assistido pela espiritualidade maior. Conta-nos Chico nesse livro que um dia antes, a espiritualidade no mundo espiritual, enquanto ele, adormecido, lhe ministravam lições preciosas para que ele, naquele exato momento, também buscasse, né, se desprendendo da matéria, obviamente, que ele fosse conduzido ao plano espiritual. Mas, para aqueles que aqui ficaram, inclusive a família de Walter, a sua mãezinha, católica, fervorosa, praticante, amorosa, caridosa, foi um choque muito impactante. Qual é a mãe que não sofre? Qual é a mãe que não chora? Qual é a mãe que não lamenta a perda de um filho amado? É difícil responder. A doutrina espírita compreende que nesses momentos devemos chorar, obviamente. Tudo quanto a dor pode expressar naquele momento é permitido, sim. Uma catarse, né? Buscar colocar. Passando o período de toda essa depuração desses sentimentos que dói, que machucam, haverá sim a compreensão de que nós temos um Pai amoroso, bom e justo. E justo como é, mesmo em casos de desencarnes prematuros, porque nós achamos que foi tudo prematuro, mas como? E a mãe de Walter colocava, como? Logo o meu filho, por que o meu filho? Homem bom, e vier a saber depois que seria pai, e não vai poder usufruir, né, de ver o seu filho crescer. São tantas as interrogações, por que logo comigo? Mas se for com um do outro, tá tudo bem? Né? As nossas reflexões nos remetem e vai além, a dor nesse momento vai além da compreensão religiosa, do conhecimento filosófico, do entendimento acerca da vida maior, porque é a dor querendo se expressar em frações de segundo, justificando, né, o nosso apego, o nosso amor, o nosso querer naquele momento. Então, Chico coloca no prefácio desse livro assim, né, de ternura e encontro. Nós vamos nos reencontrar sempre, porque a misericórdia divina promove esses encontros ao estarmos dormindo, através do pensamento e através dos fios invisíveis das energias do amor que irão conduzir, canalizar entre os encarnados e os desencarnados. Por isso ele coloca nesse título Amor sem a Deus. O desencarne é esse amor, porque a vida prossegue, esse amor prossegue. E ele vai dizer que vamos descobrir, sem dúvida, a sublime certeza de que acima da lágrima e da prova, de que tantas vezes atravessas nos caminhos do mundo, reina sempre, sempre, à maneira do sol, varando as nuvens, a imortalidade da alma. Na vida permanece sempre um amor sem a Deus. Não há o fim, porque a morte não existe. Por mais circunstâncias diversas de desencarnes, e nós temos visto a mídia, nós temos visto várias informações, vídeos, o dia inteiro sendo colocado e apresentado morte que ainda choca e constrange os nossos corações. Mas como evitar? Há possibilidade? Como é que a criatura pode fazer? Porque se a morte é uma certeza maior na vida de todos nós, o nosso dever, e Allan Kardec vai nos colocar, que constitui uma responsabilidade de aprender a viver de forma bem, de forma decente, de forma correta, de forma positiva na vida. Porque nós não sabemos quando iremos, né, receber essa surpresa para despertar logo mais no mundo espiritual. E principalmente quais as condições que nós iremos desencarnar.
E aí ele diz para nós assim, que a morte, que é um fenômeno inevitável de todos nós, e muitas vezes é dificilmente lembrado ou analisado seriamente dentro dessas questões. As pessoas dizem assim, se você souber, não me fale, não quero saber. Nós pensamos na vida como a vida de um mundo que simplesmente é o que nos rodeia aqui e agora. Nós não pensamos como sinônimo de vida que pode dar essa continuidade dessa expressão. Não pensar na morte, né? Se tudo está bem, por que cogitar do assunto? Não quero saber, não quero que me digam nada. A não ser que em alguns casos, né? Quando nós somos acometidos de alguma enfermidade, e que muitas vezes os médicos dizem assim, olha, tem 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 anos, 2, nós nos apavoramos. E buscamos logo todos esses capítulos, a comunicação com o mundo espiritual, buscamos Deus e muitas vezes até trocamos barganha com o Criador, achando que isso é possível. Se me curares, farei isso, 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 isso. Prometo ser bonzinho, prometo viver em conformidade às tuas leis. E assim por diante. Mas enquanto não, esse capítulo fica esquecido na última gaveta. Porque nós, apegados que estamos à matéria, não queremos cogitar do assunto. E Kardec nos remete justamente a pensar sobre o assunto. Porque é do nosso interesse. É de particular interesse, singular nosso, intransferível. Não se coloca na mão do outro um capítulo como esse para que ele resolva quem fica e quem vai. E nós não sabemos. E aí é do nosso interesse debruçar sobre esse capítulo, estudar, porque se trata da continuidade da nossa vida. Por isso que o estudo vem trazendo esse conhecimento, incutindo em nós, para que o nosso despertar fora da matéria possa se dar com plena lucidez nesse momento, porque nós vamos precisar de toda a razão, de todo esse conhecimento, amenizar a nossa dor e o nosso sofrimento e poupar o trabalho dos benfeitores espirituais nesse momento. Então é necessário não só pensar sobre a morte, mas estudar-se a si mesmo, porque vamos chegar a um patamar, né, de fecharmos esse círculo, sair da cena, do palco da vida para dar continuidade a outra vida maior. E aí, ele vai dizendo para nós aqui, a habitual repulsa ao fenômeno da morte frequentemente assume proporções de desespero e de revolta nas situações em que os nossos entes queridos são atingidos por ela inesperadamente, principalmente quando de forma violenta. Há uma revolta e uma não aceitação, porque não houve um anúncio, porque não deu tempo. E a criatura se revolta justamente porque acha que a morte, dentro desse aspecto, foi indigna. Que o pai, que é bom, que é amoroso, por que deixou? A mãe de Walter fez esse questionamento. O meu filho era bom, ele estava saindo do trabalho, e o outro que estava, né, no outro carro, havia acabado de sair de uma festa e estava embriagado. E ele não teve nada, alguns arranhões, e saiu tranquilamente andando. E ela parou e pensou, onde está Deus nesse momento? Que poupa a vida de um infeliz, que tira a vida de um homem trabalhador, que acaba de receber uma notícia que vai ser pai. Onde está Deus que permite tamanha absurdo? Ela ficou indignada, inconformada, porque queria encontrar uma resposta que justificasse aquele ato naquele instante. Dentro da nossa razão perturbada desse momento, fica difícil encontrar. Mas Deus é amor. Guardem bem essa palavra. Deus é amor. É misericórdia pura. E nós vamos ver nesse instante, um pouquinho mais, né? Que não há fatalidade. Não houve como ela pensou, que ele estava no local errado, naquela hora exata. Não há fatalidade. Porque o acaso, ele não existe, nós já sabemos. Nós temos um dia correto e certo, em horas e minutos
segundos que já está traçado junto à espiritualidade e por nós sabido antes de reencarnar que teremos que retornar à pátria. Agora, como nós vivemos atividades passadas, essas podem somar, trazendo nesse momento um desenlace daquela necessidade específica daquele desencarno. Então, Deus é amor e é justiça. Então, é natural que muitos vão ficar revoltados, porque não compreendem as situações. E a revolta, obviamente, só piora o estado da criatura, né? Ele vai dizer, quem assiste a esses dolorosos acontecimentos, ouve sempre as angustiantes exclamações. Não posso conformar com essa morte. Pessoas que não a aceitam, porque a dor é muito forte. Meu Deus, que infelicidade caiu sobre a minha família. Por que aconteceu essa tragédia logo comigo? Então Deus, amoroso, bom e justo, em detrimento a A, B, C e escolher esse ou aquele, o amor não é para todos, a justiça não é para todos. Então, como é que nós reclamamos de algo, né? Se nós sabemos que é colocado dentro dessa forma de justiça. Então, o desenlace do jovem Walter, como ele viu o acontecimento do outro lado da vida após 6 meses. Chico conta que após esse período, abrindo aspas aqui para a gente entrar nesse texto aí, quando em 1974, Chico já começa fazendo as suas viagens, proferindo as suas palestras, e certo dia, logo assim que houve esse desencarne, Chico foram convidados para proferir uma palestra no Rio de Janeiro. E os amigos que estavam acompanhando o Chico, hospedando o Chico, insistiu para que ele fosse até um restaurante para que eles pudessem, né, almoçar. Chico sempre recusava os convites e dava prioridade sempre ao trabalho da psicografia. Mas nesse dia em particular, Emmanuel disse para ele, Chico, aceita este convite, vai lhe fazer muito bem. E Chico foi. E ao sair desse restaurante, enquanto que nós sabemos também que não existe a coincidência, tudo acontece de uma forma planejada, exata. A mãe de Walter, Dona Maria, deu vontade de voltar àquele velho restaurante que costumeiramente ia com os filhos, quando houvera qualquer confraternização na família, era sempre esse restaurante que iam. E nesse dia ela deu vontade de levar os seus 2 filhos também, né, Berto e Soninha, para que pudesse almoçar e relembrar os bons momentos que estavam em família junto com o Walter. E para sua surpresa, a sua filha, mamãe, vê quem está saindo ali, reconhece aquela pessoa. Ela falou, não, meu filho, é o Chico Xavier. A senhora lembra que alguns meses atrás, 2 meses atrás, o Walter não era praticante do espiritismo, ele era simpatizante. E foram ouvir, por curiosidade, através de um amigo, uma das palestras do Chico. E se encantou com o Chico e comprou uma fita e queria dar de presente à mãe para que ela pudesse conhecer um pouco do espiritismo e conhecendo um pouco do Chico Xavier. E a mãe recebeu com alegria essa fita e disse, meu filho, pode deixar aí que eu vou ver. Agora estou muito ocupada. Tenho afazeres da casa ainda, assim que terminar eu vou ver. Passou-se o tempo e essa fita ficou lá no esquecimento. Eu acho que não era o despertar daquele momento, né? Enfim. E aí, quando ele desencarna, ela relembra de tudo, inclusive dessa fita. E um dia anterior à vinda de Chico ao Rio de Janeiro, ela lembra dessa fita e vai buscar para ouvir. E ouve a mensagem do amor sem a Deus. E ali ela relata que ela chora, né? Vai reviver desde a infância ao seu filho amado até o dia que depositou o seu corpo, né, na terra. E aí ela lembra, como não? E se aproxima do Chico. Em lágrimas, toma-lhe as mãos e fala com ele. Chico, eu preciso lhe falar. Eu preciso te falar. A voz não saía, mas ela precisava. E Chico, amoroso com aquele jeito mineiro, eu sei, minha filha, eu sei. Aonde está meu filho? Eu quero falar com meu filho. Traz notícia do meu filho, Chico, se você pode. E Chico, com os companheiros, vamos orar, vamos orar. O Pai há de ter misericórdia, Ele vai nos ajudar.
E Emmanuel aparece a ele e fala: Chico, convide-a para que ela possa assistir a uma das nossas reuniões. E Chico faz o convite. E ela diz: lá estarei. Uma semana depois ela parte para Uberaba. Mas na cabecinha das urgências particulares, ela pensou que já teria uma carta pronta do seu filho amado, né? São as nossas necessidades que nós colocamos com tanta urgência. E lá ela chegou: cadê a minha carta, Chico? E Chico: minha irmã, vamos orar. O Pai há de nos atender. Aguarde um pouco mais. Centenas de pessoas buscando o mesmo que ela buscava. E ela foi uma, foi duas, foi três e nada. Já estava para desistir. E um dia ela chegou: Chico, hoje é a minha vez, terá alguma coisa? O meu coração me diz que eu vou receber uma notícia do meu filho. E Chico dizia: minha irmã, vamos orar. O Pai há de ter misericórdia, Ele vai nos ajudar. Era a forma que ele trazia, né? Mas à medida que ela passava e ia recebendo as orientações, a conversa, o diálogo, e conversando com outras mães que passavam pela mesma dor, ela pôde extrair um alento enquanto não recebia. E um belo dia, Emmanuel falou: Chico, será hoje, traremos o Walter para a primeira comunicação. Dessa primeira comunicação do Walter, hoje é um livro que foi formulado de todas as mensagens catalogadas, trazendo notícia do mundo espiritual e uma compreensão que hoje a gente para e pensa. Porque Deus é amor. A doutrina do Cristo é o amor, sem rótulo, sem segmentos religiosos, sem nada. É a doutrina do amor. E ele traz, colocando de uma forma, de uma beleza, que parecia até que ele tinha estudado todo o livro dos Espíritos, como o Chico coloca, brincando. E aí ele vai dizer para sua mãe como é que eles estão no mundo espiritual. E ele trouxe uma dessas cartas, do outro lado da vida, após 6 meses. Para que um espírito, em 6 meses de desencarne, para que ele possa vir fazer uma comunicação, a gente precisa repensar. Porque a companheira do lado de Dona Maria falou: estou aqui há 2 anos e nunca recebi uma comunicação. E você, não sei porquê, questionando, fazendo questões dessa natureza, como se o correio fosse daqui para lá, é de lá para cá, como o Chico coloca. E ele diz assim: como foi que aconteceu? Tudo o que sucedeu veio pelo melhor que nos poderia buscar. Aquilo aos nossos olhos humanos, pela incompreensão, pelo nosso lado materialista, nós achamos que a morte chegou de forma injusta, inacabada. E aí ele fala: aos poucos vou estudando os assuntos para compreendê-los. Vou demorar a saber tudo, porque para isso, amados meus, seria preciso tranquilidade para conhecer as situações e reconhecermos dentro delas, mas saberemos tudo no momento oportuno. E ele acrescenta: meu Deus, a vida é maravilhosa e sublime também é a dor que nos desperta e iluminar-nos em bênção para a nova compreensão. Um ser que depois de 6 meses de desencarne chega trazendo uma notícia com tranquilidade, com equilíbrio, com a madureza do entendimento, e ele ainda coloca assim para nós: a vida é maravilhosa. É para repensar. Repensar a si mesmo. Será o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando, principalmente nesses momentos de desencarne, é a si mesmo? E quais seriam essas lições que no mundo espiritual Walter experimentou? Ele vai dizer que o ponto de partida para o estudo do problema em tela é a compreensão. Compreender tudo o que nos acontece, inclusive a morte. A compreensão de que Deus, nosso Pai, estabeleceu leis universais, sábias, justas e misericordiosas, norteadoras dos nossos destinos, leis totalmente voltadas para o nosso bem, permitindo-nos um constante progresso espiritual. Se a vida continua, o progresso, esse crescimento,
ele vai se dar nos dois planos da vida. Independentemente da forma como nós estamos desencarnando, para as desencarnações mais dolorosas, mais violentas, há um tratamento específico a depender da criatura, do seu nível de conhecimento evolutivo também. Porque a revolta para muitos ainda também prossegue no mundo espiritual. Por isso que ele coloca que temos que ter compreensão, estudar, porque são leis. Nós estamos regendo a nossa vida através dessa lei maior, que norteia a vida de todos nós. Então, será que Deus, como muitos pensam, esqueceu de mim aqui? Será que tudo que me acontece é entregue à fatalidade humana? Não. Deus tem um plano de ação para cada um de nós. Por quê? Porque basta compreendermos um dos princípios que rege a nossa evolução espiritual, que é a lei de reencarnação. Para que o horizonte do nosso entendimento se dilate consideravelmente frente às dores físicas e morais e às aparentes injustiças do mundo, do nosso mundo. Aquilo que o outro acha que é injustiça, precisa rever dentro dessas leis essa compreensão. Porque aquele que sofreu, né, uma agressão, um desencarne em estado de violência, vamos olhar o nosso passado. Vamos ver o que nós fizemos lá atrás. E vamos ver se nós não estamos comprometidos com a lei para que esse desencarne se dê dessa ou da mesma forma que nós estamos vendo, principalmente agora, nesse contexto, nesse cenário aqui no mundo. Então, tudo obedece à lei de reencarnação. Aos nossos olhos é injustiça, mas aos olhos do Criador é justiça. E aí ele vai dizer que, em síntese, admirável, Emmanuel vai nos responder essa questão. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas. O segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Por isso nós temos que nos estudarmos a nós mesmos. Nós temos que nos preparar, estudando, adquirindo autoconhecimento de si mesmo, transitando nessa vida para que as nossas dores, até mesmo os projetos no mundo espiritual por nós concordado, possam ser amenizados as nossas dores aqui na Terra, as nossas provas e expiações. Podemos amenizar, sim. Mas para isso nós temos que ter um conhecimento. Nós precisamos aprender a nos conhecer e fazer uma proposta de reforma íntima, de trabalho, que também é intransferível. Para não transferirmos para outras existências deficiências que poderiam e já podem ser sanadas pelo conhecimento que nós já temos das coisas e dos fatos. E é isso que ele nos coloca para nós. Então, analisando as causas que traçam os rumos do nosso destino. Primeiro, recebemos na Terra o corpo que merecemos e de que necessitamos. Não aquilo que nós gostaríamos. O corpo perfeito, a estrutura perfeita, não sofrer, não passar por nada. Onde estaria o mérito da autotransformação? De depurarmos as nossas imperfeições, se tudo já vem pronto, né? Então, nós recebemos na Terra o corpo que nós merecemos para que ele possa ser o condutor dessa necessidade que iremos passar aqui na Terra. E depois, ao renascermos, o lar que nos acolhe é o melhor que poderíamos encontrar, com certeza. Em cada nova jornada terrestre, trazemos um plano de trabalho, organizado no alto, baseado em nossas necessidades espirituais. O Pai de amor tem um plano para cada um de nós, um plano individual. Como entender e ler esse plano de ação? O que é que Deus quer de mim aqui na Terra? Qual será o plano de Deus? É o meu plano? Qual é o meu dever? Qual é o meu dever aqui na Terra? O dever de ser feliz, de crescer, de evoluir. É o único determinismo da criatura humana. Evolução, felicidade, eternidade. Então, nós recebemos o nosso corpo pelas nossas necessidades, com deficiências ou não,
é o que melhor nos cabe para essa trajetória agora dentro de mundo de regeneração que estamos adentrando. E o lar que nos acolhe, os pais que recebemos, são eles que melhor sabem e nós, pelas nossas necessidades, conjugamos ali, encaixamos naquele lar. E essa é a nossa jornada aqui na Terra. Ser feliz, evoluir. E como se processa a aprovação coletiva? Que enquanto estávamos aqui falando do relato da vida, do desencarne do Walter, foi uma criatura que aparentemente, no final do livro, Chico coloca, pelas atrocidades que Walter em outras reencarnações anteriores provocou mortes terríveis. Nas últimas, pelo trabalho do bem, na ação do bem, aliviou um pouco, né, a sua vida. E aparentemente o que a gente pode colocar como morte injusta, porque era um rapaz bom, era do bem, trabalhava no bem, fazia caridade, e foi tão jovem para o mundo espiritual. E aí, para esse entendimento das nossas provas e expiações, então o que nós semeamos lá no passado tem a ver com tudo aqui no presente e no agora. Pode determinar a nossa felicidade ou infelicidade, ou promovê-la para outras reencarnações, a depender de como eu encaro, como eu vivo a minha vida aqui nesse presente. Então, na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, aqueles que estão comprometidos com a lei, participante do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Então, estavam na mesma faixa, com o mesmo comprometimento, e foram atraídos para que obtivesse, né, o mesmo fim. Lei de causa e efeito sendo colocada dentro desse entendimento. Lei de causa e efeito. Nós estamos colhendo o que plantamos, o que semeamos no passado. Está no Consolador esse questionamento, né? Esse esclarecimento de Emmanuel. As causas das aflições humanas, vistas à lume da lei de causa e efeito, foram analisadas com profundidade por Allan Kardec. Olha só como Kardec foi preciso dentro dessas colocações. Dividiu-se em atuais e anteriores. As primeiras levam-nos ao sofrimento em virtude da nossa própria conduta infeliz. É a falta do conhecimento, porque sofrer, né, nós sabemos, passamos pela dor, né, sentimos dentro de nós essa dor que dilacera o nosso peito, a separação de um ente querido. Mas quando nós já sabemos por que sofremos, nós choramos menos, a dor diminui consideravelmente. Então, ao comentá-las, foi categórico. Kardec diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo: os males dessa natureza formam seguramente, com certeza, com convicção, em notável contingente nas vicissitudes da vida, o homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral e intelectual. Está aqui. É esse esclarecimento, o aprimoramento que nós temos que avançar para modificar a forma como nós vamos desencarnar. Ou seja, nós podemos determinar, sim, isso para nós. Se vivermos condizente à lei de amor, à lei maior. Então, nós temos que trabalhar para o nosso adiantamento moral, intelectual. Olha a responsabilidade daquele. Para fazer uma trajetória, né? Modificando, sim, podemos. Nós sabemos que é possível fazer isso. Mas nós queremos o comprometimento do trabalho, da reforma íntima. Nós queremos mudar aquilo que não está correto, que não está bom. Isso aí é um questionamento nosso, né? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e esse Espírito Sanson, ele vai trazendo o esclarecimento. E nós vamos ver que dentro das causas e aflições que passamos, nos mostram com a argumentação convincente que o desespero e a revolta habituais em nossa conduta frente a essas situações que estamos passando não se justificam. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas colocações ao pé da letra, muitas pessoas chocam e ficam, né? Como não justifica? As pessoas questionam.
Ele coloca que consola e orienta os familiares que se passam pela compreensível, inevitável dor da separação, dirigindo-se especialmente às progenitoras, às mães. Porque nós costumamos, mães, abro aspas aqui, a pensar com o coração. Nós temos que usar a razão para o entendimento. O que é do coração, do sentimento. Ele deve ser guiado, trabalhado pelo consentimento da razão para melhor saber o que sofre e passar por essa dor com a dignidade e mantendo a fé e o equilíbrio para prosseguir. E Chico coloca para nós, que está nesse livro. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados, é a continuação ainda. Nossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam. Seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas vos afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, o nosso lamento, a nossa dor, a nossa queixa, a inconformidade diante daqueles que partiram constitui um empecilho para o prosseguimento e a libertação daquele que amamos. Olha só, o que falta da compreensão nos leva, né? E nós muitas vezes achando que a dor, o sofrimento que leva, arrastando aquele sofrimento, é o que ele nos aconselha a fazer. E aí, através da psicografia também do Chico, não chore mais, querida mãezinha. Foi quando Walter, né, vendo o seu estado da sua mãezinha lamentável, em depressão, em dor e sofrimento, ele escreve advertindo-a. Foi a partir dessa mensagem que ela tomou outro rumo na sua vida, dizendo: não chore mais, querida mãezinha. Suas lágrimas chegam a mim e me transtornam. Mamãe, não continue assim mergulhada nas ideias da morte, porque a vida prossegue. Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão um instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, vós não podeis dele vos livrar. Quando essa colocação nesse livro relata, e a partir daí ela tomou outro rumo, estudando a doutrina espírita, vai de encontro ao que Kardec nos coloca. Não tem como nos livrar desse momento. Esse momento nos pertence por direito, por afinidade e por livre escolha, porque temos o livre-arbítrio para direcionar as nossas vidas. E aí o Livro dos Espíritos faz essa pergunta. Kardec coloca a fatalidade nos acontecimentos da vida segundo o sentimento ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio, que estava colocando, e a resposta está aqui. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito. Ao se encarnar de sofrer esta ou aquela prova, ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência, a posição em que se encontra. Não existe fatalidade, nem acaso, nem está no lugar errado naquele momento. Pessoas dizem, me livrei, ia para aquele encontro, e alguma coisa, acabei não indo. É porque não era o mesmo dia da pessoa. Já estava determinado. Né? Ela recebeu, e nós vamos ver, Chico coloca, pela intuição, para que não pudesse estar lá. Somente aqueles que foram convocados, como ele colocou anteriormente, pela espiritualidade, para estarem reunidos naquele momento. E a pergunta 853, que vai nos ajudar na nossa conclusão, ele vai dizer que ao receber este esclarecimento, o codificador interrogou-os de pronto. Assim, qualquer que seja o perigo que vos ameace, nós não morreremos se a hora não é chegada? Não, a tu não perceberás, e disso tem milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte tu partirás daqui, e frequentemente teu espírito sabe também. Olha, frequentemente nós sabemos, né? Porque se isso lhe é revelado quando ele faz a escolha de tal ou tal existência. Nós esquecemos pelo esquecimento
né? Mas nós já saímos do mundo espiritual com essa ideia. Podemos modificar dependendo do curso que vamos dar prosseguimento aqui. Depende de nós. Depende exclusivamente de nós aqui. Mas a misericórdia está ao nosso lado, a favor de todos nós. Nós não estamos sozinhos nessa. Este é o mesmo pensamento de Emmanuel, que coloca para nós aqui, externando ao responder a incisiva pergunta: é fatal o instante da morte? E Emmanuel responde: com exceção do suicídio. Interessante. Todos os casos de desencarnação são determinados pela providência divina maior, previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Está determinado por leis superiores. E aí a gente para e pensa: houve acaso? Houve injustiça? Estudando, nós vamos ajudar a trazer a compreensão para aqueles que se encontram incompreendidos. O nosso papel, o nosso dever é buscar, consolar, ajudar, mas trazendo, né, a lucidez para essa compreensão. Esse deve ser o nosso papel. E, por último, que Deus é amor, como falei no início, Deus está em nós e devemos permanecer em Jesus, guia e modelo da humanidade. Somente com a compreensão maior da providência divina, a tudo presidindo, regendo leis sábias e justas com o objetivo de impulsionar-nos para a perfeição espiritual. É o único objetivo, é esse. Aqueles que amamos não morrem jamais. Apenas partem antes de nós. Haverá oportunidade de encontro e reencontro no mundo espiritual. E para isso que aconteça, nós temos que fazer a nossa parte aqui agora para sermos merecedores de reencontrarmos aqueles que amamos na pátria espiritual, para prosseguirmos junto, porque a vida é incessante, a vida não para, a vida continua. Nós mudamos de plano, né, de atmosfera espiritual, mas a vibração do amor é esse amor que permanece fiel, é o amor que não admite a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que possamos estudar. E tem na internet, podem baixar. Esse livro é uma pérola. É uma pérola, vale a pena, principalmente nos dias de hoje, onde precisamos compreender tudo quanto está acontecendo. E o planeta em regeneração, e tudo está previsto, nada está fora do controle. Tudo segue um curso natural, obedecendo às leis maiores. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada.